1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja que o Espírito Santo usou aqui o apóstolo Pedro para tratar de algo muito importante, que naquela época já era algo sério e importante, mas principalmente nos dias de hoje, a época que nós vivemos hoje. O grande mal hoje da humanidade, além da depressão, o grande mal, talvez até mais do que a depressão, é a ansiedade. Quantas pessoas que estão sofrendo desse mal, quantas pessoas que não conseguem viver, não conseguem trabalhar, não conseguem ter um sossego na sua alma, por causa desse mal chamado ansiedade. A ansiedade, o que é ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. A depressão é excesso de passado, é aquela pessoa que fica presa no passado. Mas a ansiedade é excesso de futuro, ou seja, é o medo do futuro, é a preocupação daquilo que ainda não chegou, daquilo que ainda vai acontecer. E existem pessoas que estão passando por essa situação. Talvez é o teu caso agora. Então ouça que o Espírito Santo diz. Ele disse: lançando sobre ele, sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então veja que ele convida que você vá até ele, que você chegue até ele. E aqui o apóstolo Pedro, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, tudo que está te preocupando, tudo que está te deixando aflito, amargurado. E por que devemos fazer isso? Lançar sobre ele essas preocupações? Porque no mesmo versículo ele diz: porque ele tem cuidado de vós. Veja que aqui não diz porque ele vai cuidar. Veja que não diz que um dia ele vai cuidar. Não. Aqui diz que ele já tem cuidado de nós. É por isso que você, meu irmão, é por isso que você, minha irmã, tem que entregar a sua vida ao Senhor, essa ansiedade, lançar sobre ele. Porque quando eu creio que ele já tem cuidado de mim, então por que eu ficar preocupado? Por que eu ficar desesperado? Por que eu ficar aflito? Porque normalmente uma pessoa, quando ela está ansiosa, é porque há uma dúvida. A ansiedade é uma espécie de dúvida. Quem tem ansiedade tem dúvida. E quem duvida tem ansiedade, fica ansioso. Quer dizer, uma coisa está ligada à outra. Então, normalmente a dúvida é: será que Deus vai abençoar? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E quando há uma dúvida, então a dúvida é a ausência de fé, ou seja, a certeza que Deus está cuidando. Quando há uma fé, quando há uma certeza que Deus está cuidando, você não tem dúvida e por isso você não fica ansioso. Você fica em paz, porque você tem certeza que Deus está cuidando. Então talvez você está aí agora, a esta hora da noite, você está aí ansioso, ansiosa, angustiado, a alma agitada. E talvez você já está até deitado aí na sua cama e não consegue dormir. Talvez você já vem passando por dias e dias nessa situação. Então coloque em prática esta palavra. Lance sobre ele o que é que está te preocupando, o que é que está te afligindo.
Não vale a pena ficar assim, viver assim. Porque a verdade é que o diabo é que quer que você fique assim. Porque uma pessoa ansiosa, ela não consegue raciocinar, ela não consegue fazer nada, ela não consegue dar um passo à frente. E quantas são as pessoas que tomam remédios, fazem tratamentos? Não que a medicina não seja boa, a medicina é boa, a medicina é usada por Deus, mas quantas são as pessoas que ficam dopadas e elas não conseguem resolver essa situação? Por quê? Porque isso é espiritual, muito mais espiritual. Claro que pode existir fatores orgânicos ou alguma situação que levou à ansiedade, que levou à depressão. Mas, na maioria das vezes, essa situação ela pode ser espiritual. Então, o que você deve fazer? Você deve lançar sobre ele. Pare de ficar agitado. Se tua mente está agora agitada, pare. O que você deve fazer nesta hora, na hora da agitação, da ansiedade? Pegue a Bíblia, vai ouvir a palavra de Deus, como você está ouvindo agora. Vai ler a Bíblia. Porque muitas pessoas, quando estão com ansiedade ou com depressão, elas querem resolver de outra maneira. A própria palavra de Deus diz lá no livro de Tiago: está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago capítulo 5. Está alguém entre vós aflito? Ore. Então qual é o remédio para a aflição, para o desespero, para a preocupação? A oração. Buscar a Deus. E muitas pessoas, quando estão nessa situação, o que faz? Vai tentar se distrair assistindo um filme, não que seja errado assistir um filme desde que seja lícito, ou vai se distrair com algum vídeo, alguma outra coisa, que não resolve. É preciso ir na raiz do problema, é preciso tomar o remédio certo. E quando a Bíblia diz, está alguém entre vós aflito, ore, é porque somente o contato com Deus vai resolver essa aflição. O próprio salmista diz lá no Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia. É Deus falando: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então a solução é o que você está aprendendo agora, é se voltar para Deus, é orar, é ler a Bíblia, é se envolver com as coisas de Deus. E isso vai te acalmar, porque se você está preocupado, desesperadamente, ansioso, talvez algo que ainda você vai resolver há dias à frente, talvez daqui uma semana, daqui um mês, e você está aí já todo preocupado. Então o que você tem que fazer? Então você tem que descansar no Senhor. E ninguém descansa no Senhor se não estiver envolvido com Ele. Ah, meu irmão, minha irmã, coloque em prática isso. Eu creio que estas palavras já estão te ajudando. Veja que você já está sentindo paz. Por quê? Porque você está tendo contato com a palavra. O contato com a palavra de Deus nos traz a paz. Desperta a fé que existe dentro de nós. Por que quando você escuta uma palavra, você fica em paz e a fé, ela se destaca? E a ansiedade começa a diminuir. Porque é exatamente isso, a comunhão com Deus, a palavra, a oração, a fé. Quando a fé está em alta, as dúvidas, a ansiedade está em baixa. Então quando você estiver passando por um momento de ansiedade, um momento de aflição, então não vá fazer outra coisa, não vá distrair a sua vida, a sua mente com outras coisas que não vão resolver, coisas do mundo às vezes. Não. Então vá para a solução, o remédio certo. Se envolva com Deus.